Maravilhoso. Vamos à nossa aula 22, que é a aula de cálculo estequiométrico. São duas aulas, mas a aula anterior foi leis ponderais, que é início de cálculo estequiométrico. Então, a gente vai hoje até a aula 22. Não mexa na tarefa da aula 23, viu? Maravilhoso. Eu resolvi até o exercício 5. Aí fica a teoria da aula 23 para a semana que vem. Então, vamos ao nosso cálculo estequiométrico. Maravilhoso. Saber cálculo estequiométrico é saber sinônimos da palavra mol. Em leis ponderais, a gente trabalha estritamente com massa, maravilhoso. Aqui, utilizaremos outras unidades de massa, de volume, número de mols. Então, saber cálculo, maravilhoso, é saber sinônimos da palavra mol. Primeiro sinônimo de mol. 1 mol de átomos tem quantos átomos? 6 × 10⁻23. Então, se o cara pede no exercício o número de átomos ou o número de moléculas, no lugar do mol, a gente vai pôr o 6 × 10⁻23. Segundo sinônimo de mol, a gente tem que saber que um mol de qualquer gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. A gente memorizou que um mol equivale a 6 × 10⁻23, maravilhoso. Agora tem que memorizar que um mol equivale a 22,4 litros. Nem memorizar tem, porque esse número vai ser dado na prova, esse número também vai ser dado. Só tome cuidado, é um mol de qualquer gás, hein? Esse 22,4 litros só vale para gás, maravilhoso, fique esperto. Lembra ainda que o mol equivale à massa do átomo em gramas, que nem a massa atômica do ferro, na tabela, 56 U. Um mol de ferro, 56 gramas. Então, Ma é a massa do átomo em gramas. E o mol equivale à massa da molécula em gramas. A massa molecular da água é 18 U, a massa molar da água é 18 gramas. Então, Ma é massa do átomo, MM é massa da molécula. Então, maravilhoso. A grande dificuldade e habilidade que o aluno vai ter que desenvolver é saber quando que usa o 6 × 10⁻23, 22,4. Que tem aluno que quer fazer tudo em grama. Não é assim, maravilhoso. Um participante você pode usar em grama, outro em litro. Então, é esse jogo de cintura que vai deixar você rápido na resolução dos exercícios, senão o aluno acaba dando volta demais. Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. Maravilhoso. A grande informação para a aula de cálculo é saber que a reação devidamente balanceada, ela mostra a proporção em número de mols. Então, como é que a gente lê essa reação? 1 mol de C2H6O reage com 3 mols de O2, formando 2 mols de CO2, 3 mols de água. Então, eu quero a seguinte atitude maravilhosa. Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloque em evidência a proporção em número de mols. Então, você vai escrever 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol. Coloque em evidência a proporção em número de mols. Uma dificuldade que eu sinto nesse assunto maravilhoso é a pressa do aluno. Às vezes o aluno é muito ansioso e ele quer cortar passagem. E tem aluno que é bom, aqui nessas turmas do ângulo, a gente tem forrado de bom aluno, o cara sabe a matéria, mas ele é derrotado pela bagunça, pela desorganização maravilhosa. Ele sai largando os pedaços para trás. A alma do negócio maravilhoso é organização. Tem aluno que é inteligente, sabe a matéria, é um diamante bruto. Ele tem que adquirir organização. Então, eu tenho caso, eu gosto na aula, eu fico dando exemplos de vários alunos que com o tempo ele começa a me obedecer. Pô, Oliveira, esse método foi você que criou, funciona bem. Ele admite que o método é bom. Porque o maravilhoso respira fundo, desacelera e organiza. Porque tem aluno, eu consigo ser mais rápido, eu não preciso nem pôr mol. Essa rapidez aí derruba o aluno. Então, eu quero a primeira atitude, coloque evidência em a proporção em número de mols. Próximo passo maravilhoso, você vai desenhar um retângulo de conversão para cada participante. Eu gosto que desenhe esse retângulo aqui, maravilhoso, para cada participante. Dentro do retângulo, você vai colocar os sinônimos da palavra mol. Que nem, eu gostei desse número, vamos pensar. Se ele pedisse número de moléculas de etanol, isso aqui é o álcool etílico, o número de moléculas de etanol, no lugar de 1 mol, maravilhoso, eu ia colocar 6 × 10⁻23. Se esse cara fosse um gás, e ele não é,
Se ele fosse um gás e ele pedisse volume na CNTP, no lugar de 1 mol, eu ia pôr 22,4 litros. Então, se ele pede o número de moléculas é 6 vezes 10 a 23, lembra que no retângulo é sinônimo da palavra mol. Se ele pedir volume na CNTP 22,4 litros, e ele pode pedir massa. Se ele pedir massa, maravilhoso, você tem que somar carbono, hidrogênio e oxigênio, e aqui dentro é a massa da molécula. O que vai dentro do retângulo é a soma dos átomos. A massa molar desse carinha é 46 gramas. Então, primeira atitude, coloque evidência, proporção e número de mols, e você vai desenhar um retângulo de conversão para cada participante. Aí, se o cara pedir massa, maravilhosa, dentro de cada retângulo eu vou pôr a massa de cada molécula. Vamos calcular a massa do C2H6O, eu calculei aqui, maravilhosa já. Ó. O carbono é 12, 2 vezes 12 é 24, mais 6, 30, mais 16, 46. Ó. Então, quando você soma os átomos, coloca a unidade de gramas por mol. Como é que eu leio isso? Um mol desse cara tem 46 gramas. Então, o que vai dentro do retângulo é a soma dos átomos. Eu quero massa de todo mundo, então vamos calcular a massa do oxigênio. Maravilhoso, calculei aqui, ó, o oxigênio é 16, 12 vezes 16, 32. Como é que eu leio isso? Um mol de oxigênio tem 32 gramas. Pergunto a vocês, posso pôr 32 gramas aqui? Não, porque a reação está pedindo 3 oxigênios, maravilhoso. Essa é a massa de um oxigênio. Aqui ele está pedindo 3 mols. Um mol de oxigênio tem 32 gramas, 3 mols de oxigênio, 96 gramas, 3 vezes 32. Maravilhoso. Obedece a nossa receita de bolo aqui, ó. Eu quero 3 mols de oxigênio. Eu quero massa de CO2. Então, vamos calcular a massa de CO2 aqui, ó. O carbono é 12, o oxigênio é 16. 12 vezes 16 é 32, mais 12, 44. O mol de CO2 é 44 gramas, ó. A reação está pedindo 2 mols de CO2, são 2 CO2. 1 mol de CO2, 44 gramas. 2 mols, 88 gramas. Aqui eu quero massa. Essa linha aqui a gente está pondo massa para todo mundo. Maravilhosa. A reação está pedindo 3 moléculas de água. Vamos calcular a massa da água. Hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então o que vai dentro do retângulo é a soma dos átomos. Eu somei. Maravilhoso. 1 mol de água é 18 gramas. Posso pôr 18 gramas aqui? Não. A reação está pedindo 3 mols de água. 3 vezes 18, 54 gramas. Beleza. O que ele pode pedir? Ele pode pedir volume na CNTP. Então, coloque evidência, proporção e número de mols, desenhe um retângulo para cada participante. Maravilhoso, não precisa desenhar esse tanto de retângulo que eu estou colocando aqui. Você vai desenhar apenas um retângulo para cada participante. O que eu estou fazendo aqui é só ilustrando a teoria. Vamos lá? Pedir o volume na CNTP, maravilhoso. No lugar de um mol, 22,4 litros. Aqui não é um mol, 22,4 litros. Dançou, não pode pôr. Por que não pode pôr? Esse cara é líquido, maravilhoso. Você já até coloquei aqui em evidência. Um mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Aqui é líquido. Maravilhoso. Para calcular volume de líquido, só com densidade. Um mol, você faz M sobre V, a massa de um mol é 46 gramas, eu teria que ter a densidade do etanol, eu ia deixar você colocar aqui. Então esse exercício é só para frisar, para você tomar cuidado com esse 22,4, só se for gás. Esse cara gás é válido. Um mol na CNTP, 22,4, aqui são 3 mols. Maravilhoso. Um mol, 22,4 litros. 3 mols, ó, 67,2. 3 vezes 22,4 litros. Esse cara é gás, pode também, ó. Um mol, 22,4 litros. Maravilhoso. A reação está formando 2 mols de CO2. Um mol é 22,4. 2 mols, 44,8. E aqui, ó, água é líquida, não pode. Então, esse exercício também serve para frisar que não é toda hora que você pode usar esse 22,4. Tem que ser gás e tem que aparecer essa expressão aqui, CNTP. Aí o cara pode pedir número de moléculas. Esse é um caso fácil também, né? Maravilhoso. Você vai desenhar um retângulo para cada participante. Você desenha um retângulo para cada participante. Pedir o número de moléculas. No lugar de um mol, o que eu coloco aí? 6 vezes 10 a 23. No lugar de 3 mols, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. 1 mol é 6 vezes 10, aqui são 2 mols, ó. 12 vezes 10 a 23. 3 mols de água, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Então, maravilhoso, saber cálculo é saber sinônimos da palavra mol. Então, o segredo é isso. O mol ou vira grama, ou vira litro, ou vira 6 vezes 10 a 23.
E é esse jogo de cintura que eu quero que você desenvolva, né? E esse retângulo maravilhoso organiza a sua vida, obedece o tio, viu? Se eu ver o caderninho de vocês quando vocês voltarem sem esses retângulos aí. Agora, deixa eu falar uma observação, um perigo que tem maravilhoso aqui em estequiometria é isso daqui, ó. O aluno assistiu a aula, então ele vem feliz e saltitante, coloca em evidência a proporção e número de mols, não desenha o retângulo de conversão e já sai direto. Ele fala, eu sou rápido, eu quero saber, ó, dado 10 gramas de hidrogênio, qual que é a massa de água formada? Ele taca o pau, ó. 2 mol está para 2 mol, 10 gramas está para x, x igual, ó, ele multiplica incluso aqui, ó, 10 vezes 2 igual a 2 vezes x, então fica 10 vezes 2 dividido por 2, matemática superior, 10 gramas. Está totalmente errado, mano, totalmente errado. A matemática não deixa vocês resolverem essa conta aqui. Maravilhoso. A matemática é uma ciência adimensional. Essa fração, a matemática não deixa você utilizar. Isso daqui não é proporcional, maravilhoso. Olha as relações permitidas na matemática. Você pode fazer mol sobre mol é igual. Grama sobre grama é igual. Litro sobre litro. Por que maravilhoso? Essas frações são adimensionais. Ó. Você corta mol com mol, corta grama com grama, corta litro com litro e você tem frações adimensionais. Aqui eu não consigo cancelar mol com grama. Então, o primeiro cuidado, eu quero toda a organização, coloca evidência, proporção e número de mols, retângulo de conversão. Maravilhoso. Mas um grande cuidado, então, em estequiometria, a unidade que está embaixo tem que estar em cima. É mol embaixo, mol em cima. Grama embaixo, grama em cima, litro embaixo, litro em cima. O que está do lado não importa, maravilhoso. Eu posso fazer, ó, 1 mol está para 22,4 litros, assim como 2 mols está para x, ó. Porque eu deixei mol em cima de mol. Então eu quero esse cuidado aí. Legal. Então, vamos aos exercícios da aula 22, maravilhosos. Eu quero que você pare o exercício. Aliás, por enquanto não para não, esse começo eu faço junto com vocês, maravilhoso. Que é para a gente organizar a resolução. Então, vamos a esse exercício 1 aí. Deixa eu me arrumar aqui com a minha apostilinha. Maravilhoso. O cara contou toda uma história aí do catalisador. Então, lá na página 569, olha o que ele está falando. Se na entrada do catalisador forem introduzidos 20 mols de monóxido de carbono, quantos mols de oxigênio molecular serão gastos e quantos mols de gás carbônico serão eliminados, supondo a reação simples entre monóxido de carbono e oxigênio molecular? Bom, maravilhoso. Primeira atitude, a gente tem que montar essa reação. Montar a reação e fazer o balanceamento. Já está a resposta aqui, né, maravilhoso? Vocês são curiosos. Eu esqueci de tirar a resposta aí, mas não faz mal. Então, se na entrada do catalisador for introduzido 20 mols de monóxido de carbono, quantos mols de oxigênio molecular serão gastos e quantos mols de gás carbônico serão eliminados? Então, a reação é assim, ó. O monóxido de carbono vai reagir com o oxigênio, maravilhoso. E vai formar gás carbônico. É isso que o exercício está falando. O monóxido de carbono reage com o oxigênio formando gás carbônico. Então só tem um problema, que essa reaçãozinha não está balanceada, maravilhosa. A gente tem que balancear ela. Então, olha, um carbono está certo. Aqui está entrando 2 mais 1, 3, oxigênio está saindo 2. Então o oxigênio está errado. Maravilhoso. Para escapar de fração, está vendo que essa molécula está com um número ímpar de oxigênio? Como é um número ímpar, para você escapar de fração, você pega a molécula que tem um número ímpar e coloca o coeficiente 2. Agora vai dar certinho. Quantos carbonos estão entrando? 2. Tem que sair quantos carbonos aqui? 2. Agora, quantos oxigênios estão saindo? 4. Aqui tem 2, mais 2, 4. Está balanceadinho. Como está certo, vai o coeficiente 1. Então está aqui, maravilhoso. A reação está montada, balanceada. Primeira atitude, coloca evidência a proporção e número de mols. Depois você vai desenhar um retângulo de conversão para cada participante. E lembra, dado e pedido, maravilhoso, é na linha de baixo. O que eu chamo de dado, maravilhoso, é o valor que está no texto, é o valor do enunciado.
Maravilhoso. O que vai no retângulo são sinônimos do mol. Aqui dentro tem 3 possibilidades. Ou vai 6 vezes 10, 23, ou vai 22,4, ou vai a massa da molécula. Nunca coloque o dado do retângulo dentro do retângulo. Perdão, nunca coloque o dado do exercício dentro do retângulo. O que eu chamo de dado é o valor do texto. 20 mols de CO2 é embaixo do retângulo de CO2. Aqui é o dado e aqui é o pedido. Ele quer saber, a partir de 20 mols de CO2, quantos mols de oxigênio e quantos mols de CO2 serão, quantos mols de oxigênio serão consumidos e quantos mols de CO2 serão formados. Então vamos lá? Maravilhoso. A unidade que está aqui embaixo é mol. Então aqui dentro do retângulo tem aqui mol. Olha em cima do retângulo, já é mol, já é a unidade que eu quero, então não tem que converter nada. É só eu pegar o número de cima e jogar para baixo. Eu já tenho mol em cima de mol. O exercício que envolve mol é o mais fácil que tem, maravilhoso, que não tem que converter. É só pegar o que está em cima do retângulo e jogar para baixo. Aqui ele está pedindo o número de mols de oxigênio também, você pode ver na alternativa, é tudo o número de mols. Então, como está mol em cima, vai mol embaixo, maravilhoso. Perdão, como ele quer saber o número de mols de oxigênio, eu quero o número de mols dentro do retângulo. Como eu quero o número de mols dentro do retângulo, é só pegar o que está em cima do retângulo e jogar para dentro. E aqui eu quero o número de mols de CO2 também. Pedi o número de mols, pego o que está em cima e joga para dentro. Aí acabou. Maravilhoso. Se a conta for ruim, eu vou na regra de 3. Conta boa, eu vou na proporção. Me ajude vocês. Aqui de cima para baixo a gente está multiplicando por quanto? Por 10. Então o que eu tenho que fazer com todas as colunas? Multiplicar por 10 também. Ó. 1 vezes 10, quanto é que dá o x aí? Ó? 10 mols. E 2 vezes 10, quanto é que dá o y aí? 10 mols. 20 mols. 2 vezes 10, 20 mols. Então, resposta A. Tá aí, maravilhoso. Alternativa A, né? 10 mols de O2, 20 mols de CO2. Deixa eu só ver um negócio aqui, maravilhoso. Deixa eu ajeitar isso já. Só que, deixa eu colocar aqui, só para ficar o vídeo perfeitinho aí, maravilhoso. Desculpa estar tomando o tempinho de vocês, só para ajeitar. Então agora deveria ter aparecido a resposta A, tá vendo? Vocês são espertinhos, já sabiam a resposta, né? Exercício 2, maravilhoso. Dá uma lida aí, para o vídeo. Vamos lá. Deixa eu já ir aqui com vocês então. Então, eu já peguei a parte que interessa, ele conta toda uma história maravilhosa. Olha aqui, ó, 2. O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está a cerca de 1 miligrama de C2H4 por quilograma de ar. As massas molares dos elementos são, respectivamente, a fim de diminuir essas perdas sem desperdício de reagente, a massa mínima de permanganato de potássio em quilogramas de ar é próxima e tão maravilhosa. A massa de C2H4 por quilograma de ar é 1 miligrama. Então, quando eu usar 1 miligrama de C2H4, já diz respeito ao por quilograma de ar. Aí, quando eu usar essa massa de C2H4, eu vou achar a massa de permanganato por quilograma de ar, tranquilo. Então, maravilhoso. Primeira atitude, coloca evidência a proporção e número de mols. Eu coloquei evidência só o que me interessava. Ele deu C2H4 e pediu permanganato de potássio. Desenha um retângulo de conversão para cada participante. Ó. Dado e pedido é na linha de baixo. Dado é o valor do enunciado. Ó. O valor do enunciado ali ó, é 1 miligrama. A partir de 1 miligrama de C2H4, qual que é a massa de permanganato de potássio? Maravilhoso. Então vamos lá? Como está massa embaixo, aqui em cima vai massa. Ó. Lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula. Então vamos calcular a massa do C2H4, está aqui do lado. Ó. 2 vezes 12, 24, mais 4 vezes 1, 4, 28. 1 mol tem 28 gramas. Então aqui dentro é a massa dessa molécula aqui. Ó. Só que eu tenho 3 mols, são 3 moléculas. 1 mol é 28, 3 mols, maravilhoso. 3 vezes 28 é 84 gramas. E ele está pedindo aí ó, a massa mínima de permanganato, aquele que é massa também. Porque é uma dúvida que o aluno tem, não pode ficar sossegado, maravilhoso, essa dúvida vai sumir naturalmente, viu? Tem aluno que fala, Oliveira, eu não sei quando eu coloco grama, quando eu coloco litro. Maravilhoso, essa é uma dúvida de interpretação de texto que some naturalmente, fique tranquilo. Então aqui dentro é a massa do permanganato, maravilhosa.
é a soma dos átomos. Vamos calcular a massa dessa molécula. O potássio é 39, o manganês é 55, que ele deu lá. O oxigênio é 16 vezes 4, 64, somando tudo 158. 1 mol, 158 gramas. Aqui são duas moléculas, né, Maravilhoso? São 2 mols. 2 vezes 158 é 316. E observação maravilhosa. Quando for tudo massa, é a única exceção que a matemática concede para a gente. Quando for tudo massa, você pode deixar grama em cima, miligrama embaixo. Grama em cima, tonelada embaixo. Maravilhoso. O que não pode é 3 unidades, por exemplo, grama, litro e quilograma. Aí ferrou. Aí não dá. Então, tome cuidado. Quando for tudo massa, você pode deixar grama em cima, miligrama embaixo. Grama em cima, tonelada embaixo. Então, eu vou deixar aqui miligrama, que o X já sai em miligrama. Na dúvida, converte, maravilhoso. A lei é a unidade que está em cima, tem que estar embaixo. É que aí ia ter que passar aqui para a grama, não dá trabalho ficar perdendo um tempinho à toa. Então, cuidado. Quando for tudo massa, você pode deixar grama em cima, miligrama embaixo. Ó. Já vou fazer a regrinha de 3 direto. Fica 360 vezes 1, 360, dividido pelo cara que está na diagonal do X, que é 84. 3,76 gramas aproximadamente. Resposta A. Então, esse 2 não é A não, maravilhoso. É resposta casa. Deixa eu corrigir aqui. O bom é que eu já estou aqui com vocês, mas já vai corrigir isso daqui já. Quer ver, ó? É casa. Deixa eu ver, maravilhoso, que eu fico com o arquivo salvado certinho. Então, exercício 2, casa, né? 3,8 miligramas aproximadamente. Beleza. Vamos ao exercício. A gente vai até o 5, até o exercício 5, maravilhoso, dessa aula e estamos fechando. A aula de leis ponderais, ela era mais extensa, vocês viram? Levou 1 hora para uma aula, maravilhosa. Que ela já prepara vocês para essa aula 22. Aí a aula 23 é extensa, que eu tenho mais teoria e uns exercícios extras bem puxados. Então a 22 é mais curtinha, a 23 é gigante. A gente vai organizando o nosso tempinho aí, maravilhoso. Ó, exercício 3, maravilhoso. Olha o que o cara está pedindo. O número, já estou indo no pedido, né? Eu quero que você leia o texto tudo direitinho. O número aproximado de átomos de magnésio consumidos quando 63,3 gramas de tetracloreto de titânio reagem totalmente. Maravilhoso. O cara esqueceu de dar aí na apostilinha. A massa molar do titânio é 48, do cloro 35,5. Ele vai dar na prova, né? Então ele deu a reação aqui. Maravilhoso. Sempre dá uma olhada se a reação está balanceada, meu. Essa reação não está balanceada. É bom que você tenha, às vezes, distraído, saído da minha frente e errado. Sabe que o erro é um aprendizado, né? Maravilhoso. Vocês vão ficando com o violino afinadinho. Essa reação não está balanceada. Aqui tem 4 átomos de cloro, tem 2. Então vamos balancear. Como aqui tem 4 átomos de cloro, aqui eu vou colocar 2. Agora, quantos magnésios estão saindo? 2. Tem que entrar 2. Aí 2 vezes 2, 4 cloros, aqui tem 4 cloros. Um titânio. Então tá tudo certo. Como tá certo, vou pôr coeficiente 1 ali onde está faltando. Beleza. Maravilhoso. Dá uma verificada se a reação está balanceada. Aí, primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, coloca evidência a proporção e número de mols. Eu coloquei aqui, maravilhoso, só o que ele deu, o que ele pediu. Ele deu a massa do tetracloreto de titânio e está pedindo o número de átomos de magnésio. Então, eu peguei aqui, ó, a reação está me falando que 1 mol de tetracloreto reage com 2 mols de magnésio. Desenhe um retângulo de conversão para cada participante, dado o pedido e linha de baixa. Dado o valor do texto, o que ele deu aqui, maravilhoso, 63,5 gramas de cloreto de titânio e quer saber o número de átomos de magnésio. Maravilhoso. Como aqui embaixo está grama, lá em cima eu quero grama também. Então lembra que dentro do retângulo é a massa da molécula. O que eu não quero que aconteça, maravilhoso, é você colocar o 63,5 dentro do retângulo, não. O que está no texto não vai dentro do retângulo. O que vai dentro do retângulo? 6 vezes 10 a 23, 22,4
ou a massa molar, que é a soma dos átomos. Então, como aqui embaixo está grama, lá em cima eu vou pôr grama. Vamos calcular a massa do tetracloreto de titânio aqui embaixo. Ó. Titânio é 48, o cloro é 35,5 vezes 4, que dá 142. Essa soma dá 90, 190. Um mol de titânio é 190 gramas. Posso pôr 190 gramas aqui? Posso, porque a reação está pedindo 1 mol de titânio. E aqui, maravilhoso, não é para você pôr... Tem aluno que lembra, ele esqueceu o magnésio 24. Eu vou pôr 48. Não. Olha o que ele está pedindo. Ele quer o número de átomos de magnésio, maravilhoso. Que um erro que o aluno tem, ele quer pôr tudo grama, grama, grama. Não. Aqui desse lado pode ser grama, do outro lado pode ser litro. Desse lado pode ser grama, desse lado pode ser 6 vezes 10 a 23. Então é esse jogo de cintura maravilhoso que eu quero... Porque além de você acertar o exercício, você tem que ser rápido. Tem aluno que é bom, sabe toda a matéria e não termina o vestibular. Então, mais que você acertar, eu estou deixando você rápido. Segue a sequência aqui do tio, maravilhoso. Ele quer número de átomos de magnésio, lembra, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, a reação está pedindo aqui 2 mols, 12 vezes 10 a 23, acabou. Quando eu fizer a regra de 3, cancela grama com grama, desse lado vai sobrar átomos. Ó. Multiplicando em cruz, vai ficar aí 63,5 vezes 12,5, dividido por 190. Maravilhoso. Se eu simplificar 63,5 com 190, aqui embaixo dá 3. Ó. Que 60 vezes 3 é 180. 3 vezes 3 é 9. Aqui já dá 189. É aproximadamente 3. Isso é prova teste, né? Maravilhoso. Então aqui dá aproximadamente 3. Ó, 12 dividido por 3, aproximadamente 4 vezes 10 a 23, que é a alternativa casa. Legal. Foi o exercício 3. Vamos ao exercício 4, então, maravilhoso. Para o vídeo, tenta fazer ele. Eu já estou indo com vocês aí. Então o cara deu a reação, já está balanceadinha. Aqui 1 mol, 2 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Deixa eu só conferir, são 2 hidrogênios, 2 cloro, 1 cálcio, 3 oxigênio, 2 e 1, 3, tudo certinho, maravilhoso. Olha a pedida. Considerando a massa molar do carbonato de cálcio, 100 gramas por mol. Volume molar na CNTP, 22,4 litros. E supondo que o operário, em cada limpeza de um piso de mármore, provoque a reação de 7,5 gramas de carbonato de cálcio, o volume de gás carbônico, maravilhoso. O cara está dando massa de carbonato de cálcio e pedindo volume de gás carbônico. Então, primeira atitude, coloque evidência a proporção em número de mols. Já coloquei para todo mundo aí. Próximo passo, desenha um retângulo de conversão para cada participante. Eu só desenhei aqui, maravilhoso, retângulo porque ele deu o que ele pediu. Ele deu massa de carbonato de cálcio e pediu volume de CO2. Dado e pedido vai na linha de baixo. Ó. Ele deu, então, maravilhoso, 7,5 gramas de carbonato de cálcio e está pedindo volume de CO2. Maravilhoso. Vamos lá? Como aqui embaixo está grama, dentro do retângulo eu quero grama também. Aqui dentro é a massa da molécula. O cara foi bonzinho na prova e deu a massa. Mas normalmente ele não dá, maravilhoso. O que vai então aqui dentro é a soma dos átomos. Olha, eu já somei lá em cima, né? O cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio é 16 vezes 3, 48, somando tudo, ó, dá 100. Então o que vai dentro do retângulo é a soma dos átomos. 1 mol tem 100 gramas, que é justamente o que ele está pedindo, 1 mol só. E aqui no CO2 não é para pôr 44 gramas, gente, não é isso que ele está pedindo. Por isso que eu falo em interpretação de texto. A alternativa é litro. Aqui é grama, aqui é litro. SNTP no lugar de 1 mol, 22,4 litros. Olha que conta linda, direta. Aqui a matemática permite você fazer essa regra de 3, ó, maravilhoso, é grama em cima, grama embaixo, corta grama com grama, a unidade que sobra para o X é litro. Ó. Fazendo essa regrinha de 3, ó, ficou 7,5 vezes 22,4 dividido por 100. É uma conta boa, que dividir por 100 é só correr a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Maravilhoso. 7,5 vezes 22,4 dá 168 dividido por 100, 1,68, que dá a alternativa B. Resposta bola, 168. E para fechar essa aulinha maravilhosa, o exercício 5. O exercício 5, a interpretação dele é difícil, a resolução é fácil, mas é um exercício de interpretação difícil. Eu achei ele bem bonito aí. A gente para aqui essa aulinha maravilhosa, exercício 5.
Olha o que eu quero que você pare o vídeo, tenta fazer e vem no nosso bate-papo. Um dirigível experimental usa hélio como fluido ascensional e octano como combustível em seu motor. Para a propulsão, supondo que no motor ocorra a combustão completa do octano, ele deu a combustão completa, eu dividi ele a 25 por 2, eu fiz 12,5, maravilhoso, não fique triste. Para compensar a perda de massa do dirigível, à medida que o combustível é queimado, parte da água contida nos gases de exaustão do motor é condensada na forma... deixa eu ver aqui, que eu perdi onde que eu estava. Parte da água contida nos gases de exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. O restante do vapor de água e o gás carbônico são liberados para a atmosfera. Qual a porcentagem aproximada da massa de vapor de água formada que deve ser retida para que a massa do combustível queimado seja compensada? Então, vai lá, maravilhoso. Já tem que trocar o óculos aqui, maravilhoso. Então, o que acontece? Primeira atitude para qualquer exercício de cálculo, proporção em número de mols. Eu desenho o retângulo de conversão para o octano, né, que é o gás usado aí no motor, maravilhoso. E para a água. O que acontece? Quando eu queimo a gasolina, maravilhoso, mesmo carro, a hora que você abastece, você vê, eu havia comentado no outro vídeo, você vai abastecendo o carro, a suspensão vai baixando, porque a gasolina ela é pesada, né? Você vai aumentando a massa do carro. À medida que o carro vai andando, ele vai ficando mais leve, né? A suspensão começa a subir, porque ele vai ficando mais... vai queimando a gasolina. Aqui o papo é o seguinte, se eu for queimando a gasolina do motor do dirigível, daqui a pouco ele vai para o espaço. Que o balão hélio, ele vai lá para a estratosfera maravilhosa. A pessoa morre. Esse balão não pode subir tanto, né? Então ele não pode ir ficando leve. Então, para compensar a gasolina que ele queimou, parte da água formada ele tem que segurar. Então, só uma observação. Se eu queimar 10 gramas de gasolina, eu tenho que segurar 10 gramas de água. A massa que eu queimo de gasolina tem que ser igual à massa de água que eu seguro. Se o dirigível ficou 2 kg mais leve, se ele queimar 2 kg de gasolina, você tem que segurar de lastro 2 kg de água. Então a dica é essa. A massa de gasolina que você queima é igual à massa da água que você vai reter, que você vai segurar. Então, um mol de gasolina, maravilhoso, eu já calculei aqui, ó, 8 vezes 12, 96, mais 18, 114. Um mol de gasolina, ó, tem 114 gramas. E aqui eu quero massa de água, né? Um mol de água, 18 gramas. Hidrogênio mais oxigênio dá 18. Como aqui são 9 mols, fica 9 vezes 18, que é 162 gramas. Então o negócio é o seguinte, maravilhoso. Quando eu queimo 114 gramas de gasolina, são formados 162 gramas de água. Então, eu não posso segurar toda essa água que está sendo formada, maravilhosa, senão o dirigível começa a descer. Ele vai ficando mais pesado. Então, da água que está sendo formada, eu só vou segurar 114 gramas, porque se eu queimei 114 gramas de gasolina, o dirigível ficou 114 gramas mais leve. Então, dessa água que formou, eu vou segurar 114 gramas de água, porque foi o que de gasolina que foi embora. Então, 162 gramas, ó, deixa eu fazer a observação, a quantidade em massa de combustível consumida precisa ser igual à massa de água retida. Então, o que eu gastar de combustível vai ser o que a gente vai reter de água. Então, 162 gramas, maravilhosos, que é a massa total de água formada, é 100%. O que a gente vai ter que segurar da água formada é o que eu gastei de gasolina. Então, se eu segurar 114 gramas de água, isso representa quantos por cento da água formada? Já fiz a continha aí, 70%. Então, esse exercício 5 dá... Eu estou colocando tudo alternativa errada. Maravilha. Não, é bola, não. É E mesmo, perdão. Eu já estava olhando outra alternativa aqui. Então, 5 é E. Maravilhoso. Essa aula 22, então, é só até o exercício 5.
Não mexa nos exercícios, nos próximos exercícios, que é teoria nova, tem vários dessas legais e difíceis para passar. Essa aula 22 é curtinha, a aula 23 é gigante. Então, até mais, maravilhosos. Até a próxima aula aí. Um beijo.